O ano de 2012 marca as comemorações dos 150 anos de Araras. Durante esta semana você vai acompanhar em uma série de reportagens como foi o desenvolvimento da cidade. Hoje vamos mostrar como Araras nasceu, os primeiros habitantes, o patrimônio que permitiu a fundação e ainda é referência para os moradores. Na época das sesmarias, cada proprietário rural tinha um mundo de terras. A riqueza vinha da produção no campo e as cidades não passavam de vilas para servir as fazendas. Por essas terras também passaram tropeiros, homens que buscavam o ouro das minas de Goiás. Em Araras não foi diferente. O ponto de parada em um território rural produtivo deu origem a um pequeno povoado em torno de uma capela, chamado Povoação de Nossa Senhora do Patrocínio das Araras. Sua inauguração marca o nascimento da cidade, há 150 anos. O poder era dos donos da sesmaria, chamados barões. A capela ficava nas terras deles. Alguns registros históricos apontam que ela foi construída perto de onde hoje é o coreto da Praça Central. E logo ali está hoje a Basílica de Araras, construída 19 anos depois da capelinha. Filha do Barão de Araras, estudou no Colégio de Itu. E o Colégio de Itu é um colégio que tem Nossa Senhora do Patrocínio. Então a doação foi dada para Nossa Senhora do Patrocínio de Araras. A construção tem muito da Catedral São João de Latrão em Roma. O Papa reza, ele é o bispo dessa igreja. E então quando o padre aqui pensou de fazer esta igreja, eu acho que ele imaginou mesmo porque é uma igreja muito bonita, de fazer uma réplica parcialmente parecida. Em 2009, a igreja ganhou do Vaticano o título de Basílica. Quando você vai a uma igreja para ver se é basílica ou não, normalmente tem que ter o brasão na frente da igreja, um brasão que é o brasão da basílica. Tem que ter as insígnias basilicais, que são tintinábulo e a umbrella, além de ter os dois quadros do Papa e do Bispo. Os bancos são originais? São. Os vitrais também. Tem da Baronesa de Arari? Tem. São famílias, famílias antigas de Araras, famílias que fizeram a doação dos vitrais, porque ainda hoje não é barato o vitral. Dentro da Basílica, um museu também conta parte dessa história. E toda essa beleza guarda um outro patrimônio. Quando você olha essa estrutura aqui, o que você tem a dizer para a gente? Foi muito bem feita? Na época que eles fizeram, eu acredito que o engenheiro devia ser uma pessoa muito, um profissional muito bom, porque pelo tamanho das peças e pelas estruturas, pelos encaixes das madeiras, a gente vê que é uma coisa perfeita. Isso aqui onde a gente está é a cúpula. Aonde a gente... mais alto. Isso. Aqui a gente vê a frente da basílica, onde forma o pé da cruz. Quantos senhores que eu converso hoje falavam que colocava som na missa, Há 40, 50 anos atrás eu colocava som na missa. Como que tá a cúpula lá? Tá do mesmo jeitinho, assim. Eles se emocionam, Meus pais se casaram aqui, eu fui batizada aqui e frequento desde criança. Eu já viajei bastante, conheço muitas lindas igrejas, mas essa é muito especial. Essa nave dela maravilhosa, esse altar onde está a Nossa Senhora do Patrocínio, é uma coisa assim deslumbrante. Depois de 131 anos de existência, a igreja acaba de passar por um novo processo de restauração. O primeiro como basílica, para manter um patrimônio que não é só dos católicos. Sua história representa o esforço de cada morador em fazer dessa terra mais do que uma parada de tropeiros ou pedaço de uma fazenda, fazer aqui a cidade de Araras.
Na segunda reportagem da série sobre a história de Araras, a importância do café e do trem para o desenvolvimento da cidade. Enquanto várias regiões do país sofriam a decadência gerada pelo fim do ciclo do café, Araras se renovava. A diferença de São Paulo para todos os estados é que a dificuldade se tornou uma oportunidade. No momento em que você tinha um problema, que era levar o café do interior para o Porto de Santos, os paulistas tinham uma solução, era a ferrovia. O capital que financiava as oportunidades vinha de famílias como as dos barões de Araras e Arari. Na segunda metade do século XIX, os irmãos Bento e José Lacerda Guimarães saíram de Atibaia para se casar com as filhas do alferes Franco, dono da fazenda que daria origem a Araras. Receberam como dote as terras, mas os negócios não ficaram restritos à produção. Montar uma empresa que cuidasse da produção de café de vários cafeicultores aqui em São Paulo, que é uma casa comissária de café. A principal dessas casas no ano de 1880, no ano financeiro 85-86 foi a JF Lacerda e Companhia. O projeto de cidade é consequência do projeto de enriquecimento. Se para ter acumulação a gente precisava ter uma nova cidade em que a gente mandasse e permitisse a nós dominar tanto econômico quanto politicamente, que se monte uma cidade. Os nossos produtores aqui do município, eles iam e vinham para a Europa. O modelo civilizatório era o modelo francês. Então, a Araras se transforma naquilo que eu chamo de uma petite Paris, ou seja, uma pequena Paris. Mas é pelos trilhos que se tem a dimensão da força do Ouro Verde na economia. O transporte de café era tão intenso que Araras chegou a ter várias estações. Esta é a única preservada. As estações de Remanso, a estação de Loreto, depois a estação de Liorute, chamado antigamente de Guabiroba, estação de São Bento e depois foi inaugurado a estação do Manuel Leme. As estradas de ferro financiadas pelos grandes cafeicultores serviam principalmente às fazendas. E no caso de Araras, a forma de construção foi um diferencial. Ela tinha a mesma bitola do núcleo central, de 1,60 m. Então o mesmo vagão que era carregado em Araras, em qualquer das estações, ele ia até o Porto de Santos sem precisar ser manuseado. Essa condição foi decisiva para o desenvolvimento da região naquela época. Hoje não vem só da largura dos trilhos a garantia de um produto diferenciado. A empresária, filha, esposa e nora de cafeicultores dá continuidade à tradição investindo na forma de cultivo. Graças às pesquisas do senhor Dr. Krug, como era chamado, nos anos de 1970. E nessa fazenda que ele fez muitas experiências de variedades que contagiou meu sogro com essa paixão pelo café. Seu Jerônimo é administrador da fazenda e testemunha há 47 anos o avanço da cana sobre o café. Acompanhou a produção da linhagem que garante essa resistência. A linhagem do Catuaí, que segue com nós até hoje. Mais propício para plantar pelo terreno, pela altitude, com problema de geada, que mais tinha essas resistências sobre ferrugem. Assim como o café, a ferrovia não domina mais a paisagem de Araras. Seu marco permanece na diversificação de negócios que permitiu por transportar além de produtos, pessoas e seus sonhos. Um francês veio para Araras no começo do século XX, chamado Louis Noguet. Esse francês que tinha uma ideia e que aprendeu ainda na Europa o método de fabricação do leite condensado. E como ele não tinha os capitais, ele juntou com aqueles que possuíam à época, os fazendeiros de café. E montou uma indústria que fabricava leite condensado em Araras, em 1909. Essa ideia de ferrovia, de complexo econômico, com a figura do imigrante, permite o quê? Que mesmo o café deixando de ter esse pico de produção nessas localidades, essas localidades passassem o quê? A ter novos investimentos. Durante esta semana você acompanha aqui no Jornal da EPTV uma série de reportagens em comemoração aos 150 anos de Araras. Hoje vamos mostrar qual foi o impacto da chegada do imigrante. Foi motivado pelo trabalho nas lavouras de café e ele também soube se adaptar à decadência da cultura.
Depois de 50 anos, as terras começam a perder a sua fertilidade, e aí o café segue a sua onda e vai buscando terras cada vez mais férteis. Onde tudo foi e nada é. Não se conjugam verbos no presente, tudo é pretérito. Cidades moribundas arrastam um viver decrépito, gasto em chorar na mesquinhez de hoje as saudosas grandezas de dantes. Por que aqui foi diferente? Porque tinha um elemento novo aqui nessa região, que era o imigrante. A família se reúne num sítio em Araras para comemorar os 100 anos de Nona. Ela não é italiana, mas o carinhoso apelido revela a descendência. Na memória de Dona Paulina, a viagem que os pais italianos fizeram para o Brasil ainda crianças. Diz que o meu pai tinha 2 anos. Meu pai só chorava no navio. Levou um mês para chegar aqui. Os imigrantes italianos não foram os primeiros. Antes deles vieram os orientais, os suíços, alemães. Um processo de transição gradativa da mão de obra escrava para a branca, que começou bem antes e de forma intencional. Esse era um debate preconceituoso que ocorria no século XIX, porque era a visão de mundo que aquela pequena elite escravocrata tinha. Aí o que ocorre? Por isso se escolhe a vinda do elemento branco. A América seria mesmo um mundo novo para os europeus que passavam por mudanças sociopolíticas. Muitas pessoas vieram por conta dos conflitos políticos e muitas pessoas vieram, sobretudo, pela questão da pobreza mesmo. Lá não tem as coisas que tem aqui. Era mais duro para viver. Por isso que vieram para o Brasil. Mas nem todos encontraram o que foi anunciado. E aí, quando os italianos aqui chegavam, eles escreviam cartas aqui em Araras. Eu trabalhei com muitas dessas cartas e a leitura que se tem é a seguinte: eles escrevendo para os italianos e dizendo: não venham. A América não é um buquê de flores, a América não é uma beleza. Aqui trabalhamos muito, ganhamos pouco e não vivemos mais conforme a nossa forma de ser. Mesmo passando por dificuldades, muitos acabaram ficando, como os pais de Dona Paulina. Mas ficar não significava se submeter à tirania de muitos proprietários. Arquivos da Polícia de Araras, da mesma época em que aqui funcionavam o Fórum e a cadeia, revelam que houve conflitos, mortes e até a tentativa de destruir todos os exemplares de um livro que ilustrava bem as relações violentas de trabalho. Esse livro se chama No Júri de Araras. Um desses livros, poucos exemplares, ele vem parar na minha mão. E o que a comunidade italiana local faz? Adquire todos os exemplares gradativamente e destrói todos. Porque é uma disputa pela memória também. A maioria dos imigrantes já tinha alguma profissão antes de chegar ao Brasil. Na medida em que o café enfraquecia, eles perdiam o interesse pela vida como colonos e buscavam novas fontes de renda. Ao retomar o antigo ofício, também davam vida à cidade. Araras teve um pico produtor lá por volta de 1895. Mas depois, quando o café começa a baixar a produtividade dele, você vê o quê? Que o desenvolvimento da cidade não cai, aumenta. Por quê? Porque as novas oportunidades abertas foram abocanhadas, né, conquistadas por esses novos atores que eram os imigrantes. E é por isso que essas localidades continuaram crescendo, mesmo o café tendo migrado para outras regiões. Dona Paulina testemunhou essa mobilidade econômica. Filha de colonos, se casou com um sitiante que também partiu para o comércio e a indústria. Ali, né, tinha fábrica de fazer farinha. Era farinha de mandioca, tinha 2 fornão, torrava farinha dia e noite. Sempre trabalhei, nunca tinha preguiça de nada. O que eu tinha que fazer já fez, né? Hoje na série sobre os 150 anos de Araras, uma história que muitos desconhecem. Vila Lobos, Tarsila do Amaral e outros representantes do movimento modernista de 1922 frequentavam a fazenda de uma rica proprietária e nela também produziam obras.
A Cândida Arruda Botelho é autora e editora de livros sobre fazendas paulistas. Não é por acaso, nesse livro aqui tem também um pouco da sua história, né? Conta pra gente. Então, justamente eu viajava muito pelo interior, porque as famílias todas tinham várias fazendas. Minha avó era Brasília Lacerda e depois casou com meu avô, que era Arruda Botelho. Então, a fazenda Montevidéu era dos Lacerda e eu percebi que era um patrimônio histórico fantástico e que nunca tinha sido documentado como devia, né? Nas fazendas, um universo de desenvolvimento, sofisticação, muito maior do que nas cidades que não passavam de vilas. Na fazenda Montevidéu, o que tem de curioso? Então, a fazenda Montevidéu, além de ter uma decoração francesa, que eu falei que é a primeira fase das decorações do século XVIII, XIX, já tem uma influência mais europeia, chinesista, uma coisa assim. Depois passa a ter uma influência inglesa e francesa, porque os filhos que já ficaram ricos das famílias vão estudar na Europa. Eles tinham também a usina de força que dava a energia elétrica para a cidade de Araras. Uma delas ficou conhecida também pela produção de cultura. A rica proprietária da Fazenda Santo Antônio, Olívia Guedes Penteado, foi uma espécie de madrinha dos modernistas. Uma pessoa realmente extraordinária, internacional, morou muito tempo na França, em Paris. Eles traziam também os artistas que eram amigos deles. Tarsila, né, que frequentou muito aqui a Fazenda Santo Antônio, Lazar Segal, Guilherme de Almeida, o próprio Villa-Lobos frequentou muito a fazenda. Enfim, toda essa turma frequentava e acabava também criando obras lá. Era um momento de encontro, de lazer, de descontração que eles tinham, né? Foi um momento de retomada do brasilianismo, vamos dizer assim. Dona Olívia Guedes, ela é um protótipo desse marchand. Ela cria uma situação onde o artista local podia tomar contato com a produção da vanguarda europeia. Dona Olívia começa a frequentar ateliê de Picasso, Brancusi, Leger, Lotte e Laurencin e adquiria muitas obras. Inclusive, ela foi a primeira brasileira a ter um Picasso. O veterinário João de Mello também conviveu com os filhos, netos de Dona Olívia. E dessa amizade nasceu o conhecimento e a admiração pelo legado cultural. Com uma imensa vontade de ajudar o brasileiro a despertar para a arte brasileira. Ela constrói na estrebaria ou na cocheira um salão modernista e Lazar Segal faz todas as paredes, a decoração, o teto. O reconhecimento dos artistas vinha em carinhosos apelidos, como Nossa Senhora do Brasil. O historiador Gustavo Pereira da Silva ouviu muitas histórias sobre a vida e a rotina na Santo Antônio. Os avós foram colonos na fazenda. Histórias sobre tempo, sobre escravos, sobre negros, sobre brancos, sobre italianos, sobre a vida antiga nas fazendas. Tudo ali tinha um significado para eles. E de tudo o que ouviu sobre a vida nas fazendas, ficou o questionamento. Por que elas eram tão ou mais felizes do que são as pessoas que vivem hoje na cidade? O que era esse mundo delas que é diferente do nosso? O que tinha lá que não tem na nossa vida? Na nossa vida em que as mudanças vêm e vão e a gente nem percebe. As pessoas veem o nome das ruas e não entendem o porquê dos nomes. Vem a Igreja Matriz e não sabe por que ela foi feita. Aquilo que Araras foi e o que Araras apontava para o futuro. A história do negro na região é cheia de perguntas com poucas respostas. Mas contra o descaso do tempo, a ação de pessoas como as que você vai conhecer agora. Ao preservar tradições, elas revelam a identidade e a cultura, que durante anos ficaram abafadas pelo preconceito. Então vamos ver em mais uma reportagem especial em comemoração aos 150 anos de Araras. Candomblé é o cosmo. As religiões de matriz africana se manifestam nas forças da natureza. E para isso tem um Deus, ou deuses, que se manifestam naquele elemento físico. E tem os orixás, que se materializam nesse elemento.
nós temos Logum na água doce, nós temos Iemonja nas águas salgadas. O sangue é o pai de todas as folhas. Das folhas a gente tira o veneno e o remédio. Depende da dose que você usa. Nós temos Nanã, que é a mãe da terra. A gente precisa de micro-organismos, né? E aí a gente tem o Mulu, né, que vive lá embaixo da terra. Nós temos Ogum, que além de ser o pai da metalurgia, é o orixá da transformação. Iansã tá calma, porque ela é dona dos ventos. Quando passa um vento forte, Iansã balançou a saia. Nós precisamos do orvalho, é Obá. Quem nos dá a aula sobre candomblé é o professor de História Elvio. Há 18 anos em Araras, ele e a mulher conquistaram a terra onde vivem durante o assentamento de famílias na antiga região do Horto Florestal. Quem está aqui dentro, quem vive aqui nesse habitat, quem sobrevive aqui dentro, ele consegue conviver com a natureza. Eles tentam manter vivas a religiosidade e a cultura afro-brasileira. A África, ela está dentro de toda a comunidade que dança e canta. Referências de identidade bem distantes das que foram impostas no passado. Nós somos ruins, o que nós fazemos é ruim, o que nós comemos é ruim, o que nós rezamos é ruim, as velas que nós acendemos é ruim. Então eles dançavam para Nossa Senhora cantando para Oxum ou para Iemonja. Rezavam para São Benedito, mas estavam rezando para Santo Antônio, mas estava rezando, por exemplo, para Ogum. Processo de luta também contra o preconceito. Eu cheguei na escola todo com uma bata colorida, uma calça pantalona, uma sandália, trança no cabelo, né? E os comentários dos alunos, crianças de quinta e sexta série. Nossa, o macacão. Vixe, nós vamos ter aula com o macacão. Oi, o macacão. E aí falei, olha, vamos nos apresentar, né? Então, para a gente se apresentar, a gente vai fazer aqui uma brincadeira, né? Coloquei 3 carteiras na frente, olhei para a classe e escolhi 3 diversidades. Japonês, descendente de japonês, um branco bem europeu, né? Porque estava expressivo, e uma negra. Podemos dizer que essas pessoas são iguais? Eu não acredito que esse pessoal aqui é igual um ao outro, mas tem que ser tratado como iguais. Tem que ter o mesmo tratamento, o mesmo respeito. E a luta pelo mesmo tratamento, mesmo respeito, vem de muito mais longe. Ao contrário do que muitos pensam, Araras não foi a primeira cidade da região a libertar seus escravos. Também ao contrário do que a história oficial registrou, os proprietários rurais e a elite branca não foram os únicos responsáveis pela abolição. O historiador Fábio Cressoni contesta ainda mais no livro. A partir de pesquisas em documentos, cartas e atas, ele concluiu que o negro não ficou passivo, se organizou e resistiu de várias formas. Quando você olha para a documentação, você percebe diferentes revoltas que ocorreram, que explodiram aqui na cidade de Araras na década de 1880. E haveria o discurso de um desses negros escravos. Quando você vai para as atas da Câmara Municipal, o que ocorre? Esse discurso é omitido. Porque a festa abolicionista ela foi promovida pela elite escravocrata, que aqui produzia café, para destacar justamente o seu ato de benevolência. Contra as lacunas da história, a memória da tradição. Nós temos uma coisa muito importante na cultura negra, que são os griots. Então, o que são os griots? São aquelas pessoas que guardavam a história, passavam para os filhos, para os netos, para os bisnetos, e as minhas griots eram minha bisavó, minha avó, minhas tias-avós. Eles moravam aqui, nessas casinhas ali, que ainda tem essas 3 de referência, mas era a rua toda, era a rua onde moravam os negros. E eles iam na missa na Igreja da Matriz. E segundo minha avó, começou a criar um certo incômodo. O número de negros eram bastante, foi no pós-abolição, que iam lá para a igreja.
Então eles começaram a ser direcionados para essa igreja. Nós tivemos aqui a Irmandade de São Benedito. Foi a maior associação da comunidade afrodescendente que a gente teve em Araras até hoje. Membro do Movimento Negro Unificado há 45 anos, a advogada Neuza participa ativamente de iniciativas em favor do reconhecimento de direitos e oportunidades. Para ela, a construção da Casa da Memória, do Conselho Municipal dos Direitos e das atividades religiosas na comunidade são passos importantes, mas não definitivos. A gente já tem referências das quais a gente possa se orgulhar, das quais a gente se sinta estimulado a continuar na sociedade, sendo tratado como igual, né? E ter as mesmas oportunidades, que nós chamamos da igualdade de oportunidades. Faz parte da autoestima, da autoconfiança até da criança afrodescendente como elemento, como cidadão. E a principal lição de autoestima ela recebeu aos 10 anos de um professor. A atitude dele foi decisiva para o caminho que escolheu. Ele passou a mão na minha cabeça algumas vezes, que era muito difícil alguém pegar na cabeça de uma criança negra. Por causa do cabelo, não sei porquê, mas era muito difícil. Então ele passou a mão na minha cabeça, assim, levemente, mas algumas vezes, e falou para mim, então você vai embora mesmo com a sua mãe. Mas só que não esqueça, continua estudando porque você é diferente. A dona Neuza nunca mais parou de estudar depois daquele gesto de carinho e preocupação do professor. Mas para conhecer o que os antepassados viveram, ela só podia recorrer à história oral. Uma condição bem diferente das crianças da rede municipal de Araras, já que hoje existe uma lei que prevê o ensino da cultura afro-brasileira nas escolas. Um fato histórico e um avanço, né, bem significativo para a nossa história, para a nossa cultura. Porque os negros, a história deles não começou com a colonização, eles já tinham história. Nós temos que buscar muito a nossa história, né? Nós, eu falo afrodescendente, os negros, porque a maioria todos está no livro e está o que eles querem passar. Eu acho que a gente quebra o preconceito com esse tipo de ação, né? E em momento algum eu me senti na necessidade de ficar impondo a eles a minha cultura e minha tradição, porque ela estava em mim. Na última reportagem, em comemoração aos 150 anos de Araras, a história de Cascatinha e Inhana. Os dois se conheceram em Araras, cidade de Inhana, mas as vozes da dupla ganham todo o interior do estado e também do país e deram à música sertaneja uma projeção nunca esperada para a época. Eu sei que esqueceste agora, concha de retalho. Com a música Coxa de Retalho, sucesso nas vozes de Cascatinha e Inhana, Miguel e Aninha do Glacial lembram quem foi inspiração e referência. Quando nós começamos a cantar, a gente imitava a Cascatinha e Inhana. Isso há muitos anos nós fizemos atrás. preliminar para eles, né, Miguel? No circo. Eles vieram fazer um circo aqui em Araraquara em 1970 e pouco, por aí. Não, antes, bem antes. Uxa, bem antes. Não vai falar que nós estamos velhos. Não, não faz mal. Então, mas aí nós cantamos, fizemos preliminar para Cascatinha e Inhana. É. Olha que coragem que nós tivemos. A voz da Inhana, né, Miguel? A voz da Inhana é inconfundível. É difícil chegar na tonalidade que a Inhana chegava. Até falando, ela era afinada. É verdade. Até falando, ela era uma criatura maravilhosa. Nada que me dê prazer. E o Cascata era uma coisa, ele era muito original. Em todas as gravações deles, ele tinha que ter o violãozinho dele tocando. Para quem não teve o privilégio da convivência, restou a pesquisa.
A partir de depoimentos e entrevistas, o biólogo que nasceu em Araras escreve um livro sobre a história da dupla, onde revela os detalhes do primeiro encontro. O Cascatinha ter deixado o circo em Nova York, onde ele debutou como músico aos 16 anos, tocando caixinha. Depois acabou virando cantor e até artista de circo, comediante. Ele esteve aqui em Araras, assim, e uma das duas teorias assim, do encontro da Inhana com o... que era Eufrosina, até então Eufrosina dos Santos, né? Uma das teorias é que ele, divulgando o circo na rádio Zurita, ele veio conhecer a Inhana cantando lá. E é provável também que ela, frequentando o circo, viu a banda do Cascatinha ali, fez uma ponta ali e também começou a, vamos dizer assim, a pintar um clima entre os dois, né? Eu cantava em circo, nos bons tempos do circo. E quando cheguei em Araras, a cidade de Inhana, ela cantava com os irmãos num conjunto e era noiva. Foi uma briga dura para ficar com ela. Venilton conta ainda que quando Cascatinha e Inhana se conheceram, já havia a dupla Chope e Cascatinha. Depois do casamento, formam o trio Esmeralda, correm o interior com shows e em 1941 vão para o Rio de Janeiro. No ano seguinte, o trio se desfaz e nasce a dupla. No interior de São Paulo se apresentam em circos. Depois vão para a capital, onde ficam de 1950 a 1962 num programa de TV. Em julho de 1952, estoura nas rádios Índia. A música fica 3 anos seguidos como a mais ouvida. Comentários da época revelaram que foram vendidas mais cópias do que o número de toca-discos no país. Era um estilo novo, assim, que até então não era muito comum no Brasil, que era a guarani, o estilo paraguaio, né? Então, as duas músicas paraguaias, vertidas pelo Raul Torres, foi um sucesso, assim, uma comoção de norte a sul no Brasil, né? Chegaram a vender 300 mil cópias, o que para a época jamais havia acontecido na música sertaneja. Em 78, é a única dupla caipira a ter a trajetória retratada em um show num teatro em São Paulo. Além do novo estilo, a voz de Inhana ganhava cada vez mais admiração. Theo Azevedo, que é um pesquisador e produtor e também cantor e músico, né, compositor, ele disse assim que, na opinião dele, que ela não devia nada para Gal Costa, para Tetê Espíndola, para Elis Regina, né? E diz que tinha uma afinação muito mais perfeita, assim, uma voz muito mais límpida. Admiração que também deu frutos. A prima de Inhana, que chegou a ser dama de honra do casamento com Cascatinha, hoje é uma grande sambista e aos 77 anos mantém a musicalidade da família. É o dom da voz e todo mundo tocava instrumentos também, né, dona Iná? Os meus tios tocavam, os irmãos da Inhana tinha o Luiz, o Patrocínio, a Maria e a Frauzina, todas cantavam. A Inhana e o Cascatinha se conheceram ali na cidade. Conheceram na cidade. O que a senhora lembra dela? A Inhana era uma menina bacana, ela era bonita, muito meiga. E a voz? A voz dela, olha, eu acho que em dupla sertaneja, para cantar o estilo da Inhana, eu acho que foi só ela mesmo, sabe? Ninguém conseguia imitar a Inhana. E não vai aparecer uma para imitar ela também, não. Nesta solidão. Em junho de 1981, 2 dias antes de um grande show em que a dupla cantaria com nomes famosos da música sertaneja, Inhana morre. Não verei, Teve o show Cabelo Seno em homenagem a ela, né? O registro de boa parte dessa história está hoje em São José do Rio Preto, onde Cascatinha viveu depois da morte de Inhana. No acervo, troféus como o Roquete Pinto. Foi a primeira dupla sertaneja a ganhar um.
Há também fotos, documentos, discos e reportagens sobre os 40 anos de carreira dos Sabiás do Sertão. E assim, gente, a nossa homenagem à Cascatinhana. Um grande abraço a todos os fãs de Cascatinhana, como nós somos fãs também, né, Ana? Lógico. Beijo para cada um. Beijo, gente, ó. Deus abençoe a todos. E nos olhos cai, é porque bem sei quem eu tanto amei. Não verei jamais. Araras comemorou em 2012 150 anos. E nesse tempo, um dos marcos da cidade foi a preocupação ambiental. Mas os anos também mostraram que a falta de compromisso de algumas gerações prejudicou o desenvolvimento. Para o futuro, ficou o desafio de entender o que essa lição ensinou para não cometer os mesmos erros. Uma terra mole, rica em sais minerais e que serve até de alimento, pode ter sido o ponto de partida. Um lugar assim na beira de um rio, de uma mata, onde aflora sal, pássaros, insetos vão ali em busca de suplemento mineral. Analisando a Carta de Sesmaria, que deu origem ao território de Araras, pelo menos em 3 passagens é citado o Barreiro das Araras. Boa parte da vida acadêmica do biólogo da Unesp de Rio Claro foi dedicada ao estudo da origem do nome da cidade. Apaixonado por história e pelas lacunas que deixam incerta a origem, ele resolveu pesquisar a migração das araras e os registros da permanência de algumas espécies na região. As conclusões do biólogo levam a arara canindé como a espécie que havia em maior número na região do Barreiro. Além do nome ligado à natureza, a cidade foi pioneira ao estimular com uma festa a preocupação em preservar o que as ferrovias consumiam. A Festa das Árvores ganhou destaque até mesmo em uma edição especial do Estado de São Paulo. Reportagem de destaque no Jornal do Brasil, além das edições locais. Segundo o biólogo, foi a primeira manifestação pública do Brasil em favor do meio ambiente e que envolvia tanto a zona urbana quanto a rural, com o plantio de mudas. O lugar onde ia ser feito o Bosque da Festa das Árvores, né? Fizeram um imenso coreto ali, teve discursos, coisas assim, né? A festa tinha até hino e selo comemorativo. E da mesma maneira que desapareceu o Bosque da Festa das Árvores, também desapareceu o Horto Florestal da cidade. Hoje, o que restou do horto é o retrato da inversão de prioridades. No lugar dos 500 alqueires de eucalipto, cana e outras culturas de 5 assentamentos e um bairro. As milhares de espécies hoje não passam de 6. Uma organização não governamental comprou a área e desenvolve uma série de projetos para a profissionalização de jovens. O que ainda está preservado é o casarão restaurado em 1993, quando pertencia à Vepasa. Nele, o biólogo Otávio Vec desenvolvia pesquisas sobre animais e plantas. Uma das descobertas mereceu até o nome dele. Até uma cidade vizinha de Campinas chamada Louveira, o nome científico da louveira leva o sobrenome de Vec, né? Então, ele que identificou essa planta. Vec era cunhado de Edmundo Navarro de Andrade, principal incentivador da implantação do eucalipto na região. E assim como em Rio Claro, em Araras o horto era uma espécie de posto de combustível da ferrovia. O eucalipto perdeu espaço, mas o horto não quer deixar morrer a vocação de lugar onde a natureza é preservada. Agora não mais para abastecer a ferrovia, mas a comunidade. O centro ambiental da instituição que comprou essa área mantém um trabalho de distribuição de mudas. São mais de 300 espécies, entre elas o pau-brasil, a peroba e o ipê. A natureza tem uma capacidade de restauração fantástica. Qualquer área, se você deixar sem qualquer interferência do homem, ela se restaura sozinha. Para o presidente da instituição, hoje é muito mais difícil criar novas áreas de mata, porque as exigências são muitas, como o número de espécies nativas, por exemplo. Antes da gente botar tanta norma para a gente plantar mata, nós temos que plantar mata.
Seja exota, seja nativa, vamos plantar. A cidade já teve provas de que perde muito sem a preservação dos recursos naturais. Em 2010, a Prefeitura e o SAEMA assumiram uma série de compromissos com o Ministério Público para tentar resolver os problemas na destinação do esgoto. Mais de 40% eram jogados no Ribeirão das Araras e no Rio Mogi Guaçu sem qualquer tipo de tratamento. Ocorreu então uma estagnação geral no município, porque nem mesmo novas indústrias de grande porte ou indústrias de médio porte poderiam se instalar, porque a estação, a capacidade da estação de tratamento de esgoto, então, ela não estava com a sua eficiência nos níveis adequados que a CETESB exigia. Araras parou no tempo quando deixou de lado a preocupação com a água e agora quer recuperar o que perdeu. Esse novo projeto, esse investimento na estação, na ampliação também da coleta de esgoto, vai permitir que nos próximos 30 anos Araras não sofra mais com esse problema. Nós devemos agir no local para ter uma qualidade de vida para nós. Eu não posso polir o rio, porque aqui o rio ainda corre em todo o perímetro da cidade de Araras, porque eu vou ter um rio poluído e que vai inviabilizar a criação de insetos, vai inviabilizar a criação de pássaros, que esses pássaros que vão controlar os insetos. Então, esse microclima nós temos que ter em cada comunidade.